cortar só o final? Dá pra cortar só o final. Na verdade, ele põe essa parte. Ele põe... Não, é sacanagem dele. Ó, Ele não perdoa uma. Vai ter uma falha o nossa. segundo nosso começa com o Alex fazendo isso. Ó. Você não fez isso. É verdade, ele Talvez, pôs. Não. talvez o começo seja esse podcast aí. Podcast. Você fez isso com ele? Ele fez. Sou eu que edito, tá na minha Você mão. pediu pra ele não fazer? Não adiantava. E aí ele ia fazer mais ainda. Não. Eu fiquei quieto. Simplesmente não falei nada. Visite Não vamos esse falar podcast. Tema do dia: empreendimento imobiliário, a comercialização que resulta em sucesso. Seja bem-vindo ao 360 Talks, o nosso podcast. A gente está aqui para unir direito, tecnologia, marca, negócios, moda e juntar tudo isso num bate-papo gostoso. Então estou aqui com Alex. Alex Terras, como vai? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de mercado imobiliário, um mercado desafiador, com bastante oportunidade, crescimento e muita estratégia. Vamos ouvir aqui e aprender bastante. Então, a gente está aqui hoje, nós estamos com 2 convidados. Então, a gente tem aqui Ricardo. Ricardo tem uma expertise de sobra nesse assunto, tem uma carreira com mais de 30 anos nesse mercado. Ele conhece profundamente o ciclo do empreendimento imobiliário, desde o papel até a entrega. Então, com foco em área vital, que é a comercialização dos imóveis. E a gente está aqui também com Sérgio Romano. Obrigado pelo convite. Sérgio Romano também da área comercial, área tecnológica, e vai complementar aqui com a gente esse podcast sobre esse assunto maravilhoso. Bem-vindo, Ricardo. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Galera, muito bom. Eu já passei por muita coisa nesse mercado imobiliário, já vivenciei muita coisa. E comecei no mercado imobiliário lá com meu pai, nos anos 70, né? Na época sem tecnologia, no papel, muita luta que era naquela época, mas eu aprendi uma coisa muito bacana no mercado imobiliário: fazer a conexão de pessoas, conectar negócios, não olhar somente o valor do negócio, e sim conectar pessoas, criar sonhos, realizar sonhos. Isso foi uma lição que eu aprendi muito na vida e que eu levo até hoje, nos dias de hoje. E é um mercado que cresce muito e tem muito ainda o que aprender. Maravilhoso esse mercado. E eu sou apaixonado por esse mercado. É bom falar com quem entende e tem Quem paixão, né? Propósito, né? Tem propósito, é isso. Exatamente, Bacana. isso aí, bacana. E você, Eu- Sérgio, sua área aí, Bom, dentro primeiro- desse mercado imobiliário, Eu seu presente. quero agradecer pelo convite. O Ricardo, um grande amigo que está me trazendo para esse mundo imobiliário, que eu vejo que é um mundo gigantesco, onde até a pessoa que acredita que não possa ter um imóvel, ela pode ter um imóvel, desde que seja que dê para ela pagar dentro dos rendimentos dela. É algo assim que as pessoas talvez não acreditem que possa ter um imóvel, mas ela pode. Então o Ricardo está me fazendo enxergar esse mundo aí, desde um empreendimento Minha Casa Minha Vida até um empreendimento fora do país. Então é algo assim bem grande e bem satisfatório com relação a esse mundo imobiliário e saber que movimenta tanta grana, né? Com certeza. E vocês enxergam que esse perfil de consumidor ele modificou nos últimos 10 anos? Alex, ele mudou muito, Alex. Esse perfil desse consumidor, ele está muito tecnológico hoje, né? Ele está muito voltado a algumas questões, não só econômicas, mas também a questão social, a questão da facilidade. E essa tecnologia mudou por completo o perfil desse consumidor. Hoje, esse consumidor, ele não busca somente o imóvel como moradia, ele olha tudo aquilo que ele quer de bom, né? Então o consumidor ele está olhando hoje
quais são os benefícios do imóvel, quais são os benefícios de onde ele vai morar, o que agrega, qual é a tecnologia que está disponível. Enfim, é uma gleba de mudança que teve gigante com relação a tudo isso. E o consumidor hoje, ele exige, né? Ele exige muitas coisas diferentes. Vou dar um exemplo para você. Hoje ele chega perguntando quais são os benefícios. Ele não vai no valor mais, ele quer saber dos benefícios, ele quer saber o que eu vou entregar para ele de relacionamento, o que eu vou entregar para ele de qualidade, de espaço. Então é uma gleba gigante que o consumidor quer hoje. Ele não quer só saber do preço do imóvel. É muito bacana isso. Qualidade de vida, né? Qualidade, exatamente. E o acesso à informação, né? Porque ele consegue ter um raio-x, né? De 360, né? O ponto comercial, ponto de vista de bem-estar, de saúde, de tudo, né? Proximidade, né? Sim. Hoje o consumidor, Alex, ele chega já sabendo tudo. A pesquisa que ele faz, o IA é uma coisa maluca, né? Inteligência artificial, ele já chega com todas as informações. Ia fazer esse complemento, né? Na verdade, ele já perguntou para a IA, assim, Já eu estou vendo um imóvel na região nessa tal. rua, Cara, e fala o que tem de bom exato, lá. ele já chega com todas as informações. Por isso que o corretor hoje tem que estar muito bem preparado, porque se ele não fizer o dever de casa, a lição de casa, ele não vai conseguir cativar esse cliente, ele não vai dar todo o acompanhamento necessário para esse consumidor, esse comprador, né? Então, é impressionante como as coisas Isso mudaram. daí vem de encontro até que está no nosso norte aqui, que é qual o papel da experiência do vendedor ali, né? Para ter uma comercialização bem sucedida. Olha, hoje o corretor de imóveis, ele não é mais um intermediador. Né? Quando eu comecei naquela época, lá nos anos 70, final dos anos 70, nós éramos intermediadores, nós fazíamos uma intermediação imobiliária. Isso mudou por completo, os anos 80, 90, tecnologia, questões sociais, macroeconômicas, enfim. O corretor hoje, ele passou a ser um consultor, ele passou a ter uma atividade muito mais do que ser intermediador. Ele tem que se relacionar, ele tem que entender todas as etapas, inclusive parte de documentação. Né? Naquela época, lá, o corretor tinha uma certa limitação com relação à documentação, ele tinha outras estruturas por trás dele que ele não fazia, era mais aquela coisa do cartório, do escrevente, né? Ele não consultava nem advogado naquela época, né? Ele consultava o escrevente era o pai, era o Deus de toda aquela transação naquela época. Hoje não, hoje o cliente já chega, o comprador já chega com todas as informações, e o corretor passou a ser um consultor, ele passou a ser uma pessoa que vai realizar o sonho daquele cliente, porém se tornar uma pessoa que vai agregar informações, que vai ajudar muito a pessoa. Então, é como um escritório de contabilidade, né? Você tem uma relação infinita, né, com o cliente. Então o corretor de imóveis, ele precisa ter essa relação infinita com o cliente dele, mesmo porque esse cliente que ele conseguiu fazer uma venda, ele não vai fazer só uma venda, ele vai estar sempre atualizando aquele cliente de que, olha, tem uma oportunidade aqui, ó, que serve para você. Tem que estar alimentando esse cliente para que ele possa comprar mais e essa relação de confiança, Exato. né? Eu acho que possibilita que ele tenha novos negócios. Se você fizer um negócio pensando, né, Você já tem uma naquele carteira de único clientes. negócio, você, acho que é sempre o ditado não pensa na árvore, né? Pensa na floresta. Exatamente. A carteira dele tem que ter recorrência, né? e o relacionamento traz novos clientes, que o próprio cliente, se for bem atendido, se tiver essa Multiplica, consulta, né? multiplica muito. E a gente está falando aqui do setor imobiliário, mas a gente está falando de venda. E cada um aqui na sua área, no seu nicho e nas suas propriedades, no final somos todos vendedores. O Alex tem que vender na carteira dele, como advogado, eu como representante comercial e de novos negócios, vocês de imóveis. E a característica de um bom vendedor, né, é entender o que o cliente precisa. Exato. Entendendo o que ele precisa, aí eu consigo inclusive mostrar para ele que talvez alguma coisa que ele não esteja vendo naquele imóvel
Um atrativo. que ele não percebeu e que, pô, é isso que ele precisa e está aqui, ele só não viu. E aí eu vou apresentar para ele Isso que você está dizendo vai muito ao encontro do corretor que se prepara para o produto. Se atualiza. Né? Ele se atualiza. Além de se atualizar, ele tem que entender todo aquele produto, entender a região toda que está, para poder fornecer todas essas informações para o cliente. Porque o cliente já chega com as informações, é interessante isso, né? Foi o que nós falamos, hoje a internet... Ele quer confirmar, né? Ele quer confirmar. É, né? a confirmação. Pô, então o cara tem que estar E preparado. às vezes tem uma cereja no bolo também. O corretor que sabe. E passa para o cliente. E é uma relação de confiança, né? O cliente ele tem que sentir confiança com aquele corretor para avançar. É muito interessante isso. E como é que funciona a montagem, esse processo de estratégia de vendas? No início, quando começa? O Alex, eu além de ser corretor de imóveis, né, eu sou coordenador de vendas, né, coordenador de projetos de lançamentos imobiliários, né? E é uma tarefa muito interessante porque eu começo a lidar com corretores. Então, meu primeiro cliente passa a ser o corretor e as imobiliárias, né? Porque eu tenho que treinar esse pessoal. Então, quando nós começamos um projeto, nós temos que conhecer, mapear aquela região, estudar aquela região, estudar as imobiliárias, estudar o perfil daqueles corretores, para entender o produto, de que forma nós vamos levar isso, né? Então hoje, muitos corretores hoje ainda têm certas limitações, mas estão evoluindo muito, né? O corretor de imóveis evoluiu bastante. Ele se tornou consultor, né? Saiu daquela história da intermediação. Então, nesse momento, Alex, nós temos que, além de mapear a região e mapear as imobiliárias, nós temos que começar um processo de confiança com os corretores, com as imobiliárias. Nós temos que desenvolver juntamente com eles e ouvir muito eles, hein? Tem que ouvir muito, porque é importante ouvir eles. E nós temos que desenvolver o produto junto com eles. Então, vai ao encontro do que você está me perguntando, né? A partir desse momento é a chave do desenvolvimento do projeto para ter o sucesso. Começa ali, começa nessa relação inicial do produto ser ouvido. Nós temos que ouvir o corretor sobre aquele produto, é ali que começa. Então você começa a trabalhar antes do lançamento do produto. Muito, muito antes. Alex, nós temos situações nós temos situações de começar um trabalho 6 meses antes, né? Porque nós começamos a desenvolver o trabalho juntamente com o incorporador na concepção do projeto, né? Porque muitas vezes o incorporador tem um terreno e fala, pô, o que eu vou colocar ali? Aí ele convida nós para participar do lançamento, do empreendimento, e aí que nós vamos começar a dar um norte para ele, porque às vezes ele está querendo fazer um projeto de apartamentos de um dormitório. Pô, mas espera um pouquinho, a região comporta 2 ou comporta 3, nós temos que começar a discutir, e aí é onde nós começamos o mapeamento e começamos a desenvolver o trabalho, né? Porque... Então você ajuda o incorporador até na estratégia da identificação do produto, correto? Sim. Inclusive, em algumas situações, a gente consegue consertar aquilo que o incorporador acha que tem que ser feito, e a gente fala, não, essa região não pode ser feito assim, assado. A gente vai dando um norte para que a coisa saia realmente... Porque tem os mínimos detalhes, inclusive, você vê uma coisa, dependendo do projeto, a taxa condominial ela pode se tornar inviável por causa da região. Você precisa tomar cuidado até com isso. Pô, o cara criou um mega projeto lindo e maravilhoso, quando ele fecha isso, quanto é que vai ser o condomínio disso? Pô, vai ser X. Tudo isso A região não comporta isso. Não dá, pô. Nós, se fizermos isso, não vamos ter comprador. O cara vai olhar aqui e falar, meu, quanto vai ser o condomínio? Isso pesa. E a parcela também daquele... A parcela... Eu conheço o imóvel, que o imóvel não vale nada, porque o condomínio é tão caro que o cara não consegue vender. Exatamente. Não consegue vender, porque o condomínio é 4 mil reais. E é aí onde nós vamos fazendo esse mapeamento, conversando com os corretores e com as imobiliárias, vamos entendendo aquela região. E aí, pô, peraí, isso aqui encaixa aqui. Isso aqui tem mercado. E aí nós vamos entender com o incorporador o seguinte, escuta, você tem uma demanda aqui muito legal, vamos, espera um pouquinho, tem muito produto, tem muita mercadoria aqui na rua, ó, se você entrar com essa, é mais um, a briga vai ser grande, tá pronto para brigar? Aí vamos entender o mercado, né? E essa perspectiva é engraçada, porque eu não sou desse mercado, o meu conhecimento é muito raso, mas onde eu moro, eu passo na avenida, que abriu um metrô lá perto, tudo, a quantidade de prédio que está subindo, a impressão de quem está passando é
Ah, vai ficar, metade daí vai ficar vazio, porque é muito apartamento, muito apartamento agora- igual. O Alex, mapear a região é muito importante. Eu vou citar um acontecimento agora, uma situação que eu passei agora. Nós tínhamos numa cidade fora do estado de São Paulo, uma cidade interessante, com um poder turístico gigante, né? E onde todos os empreendimentos eram voltados para o turismo, né? Então, todo incorporador que chegava naquela cidade, ele queria fazer empreendimento para o turismo. Não, vamos vender para investidor, vamos vender para o pessoal de fora, tal. E aí ele nos chamou para que fosse lá dar uma olhada na área. Ele queria fazer um empreendimento grande, muito grande. E eu fui lá, eu e mais um pessoal nosso, começamos a identificar a região. Eu falei, pô, peraí, fazem 20 anos ou mais que não tem nenhum lançamento para o pessoal da cidade. Quem mora ali. Quem mora lá, eu falei, pô, peraí, você vai concorrer com 500 projetos, pô, vamos colocar um negócio para a cidade, vamos vender para quem é da cidade. Aí ele falou, pô, você tem razão. Eu falei, lógico, pô, faz mais de 20 anos que não tem um produto desse para o morador da cidade. E aí foi aonde ele desenvolveu um projeto, loteamento, e nós mostramos para ele que tinha que ser lotes até 250 metros, e mostramos para ele que o valor da parcela era isso, não podia passar disso. Então nós demos as diretrizes para ele. Ele foi com a equipe dele, com os arquitetos dele, estudaram, conseguiram aprovar o projeto dentro daquela necessidade para a cidade, tá? Porra, e foi um sucesso. Encaixou localização, encaixou parcela, porque esse tipo de coisa o que vende é parcela, né? É o financiamento que ele vende, não é o exatamente, a terreno. parcela É isso. encaixava e nós tínhamos uma média de 4 a 5 pessoas por lote para comprar. Pô, nós abrimos as vendas de um sábado, 8 horas da manhã, quando deu meio-dia não existia mais lote, 900 lotes. Imagina. Foi uma loucura aquilo lá. Né? Mas onde? Nós enxergamos uma oportunidade. Então, muitas vezes, o Alex, o incorporador, ele tem aquele projeto, aquele sonho, aquela coisa linda e maravilhosa, que é legal. Mas, pô, ele tem que ouvir o comercial dele, ele tem que entender que o comercial está vendo o outro lado, né? E outra coisa, o comercial quer ver velocidade de venda, ele também quer, mas o comercial quer ver a velocidade. Então, pô, a gente tem uma noção de contato com as imobiliárias e com o corretor que pode mudar tudo. E legal, Ricardo, falar sobre esse assunto, porque nessa situação, qual o público que foi atendido para esse produto? Pessoas que trabalham em hotéis, trabalham em pousadas, os caras moram onde? Atendeu a Tem que pessoa. morar perto, mora do outro lado da você cidade. entendeu, pô? E foi um sucesso. E o resultado, o que era o resultado? E traz benefício, né, para a cidade. pô, né? É isso. Foi Trouxe incrível. benefício pra incrível. A gente ia falar, né? Quais são os pilares que garantem uma comercialização de sucesso, né? O primeiro, acho que já levantou, que é a estrutura, você pensar lá no começo na venda. Du, ó, eu posso passar alguns pontos importantes com relação a isso, né? Um dos pilares disso aí é ter uma incorporadora forte, uma incorporadora resistente, uma incorporadora com credibilidade. Isso faz muita diferença, né? E em seguida você ter o mercado do seu lado. O que é o mercado do seu lado? São as imobiliárias e corretores, que eles são os formadores de opinião. Então, todo o marketing que tem que ser desenvolvido, não só para os clientes, também tem que ser desenvolvido para a imobiliária. Então, são pilares importantes para buscar esse objetivo que você perguntou. Isso é muito importante. E dentro dessa estratégia, o que cabe dentro dessa caixinha ali de marketing hoje, ali que é revolucionário ou atual, vamos chamar assim? O Alex, nós podemos pensar assim, hoje, a questão do empreendimento ser um empreendimento sustentável, a gente tem um empreendimento fácil, um empreendimento bem localizado, são estratégias importantes. E aí o marketing tem que saber trabalhar essas informações, né? O marketing hoje ele tem que saber vender o conceito, saber vender a unidade, o que tem de estrutura daquele empreendimento, né? Então, se o marketing souber comunicar o produto com eficiência, com qualidade, isso é um sucesso constante, não vai ter erro no produto. E o digital ajuda muito nisso? Edu, eu vou dizer para você que hoje o digital ele representa 90% da situação, não tem como, né? Não tem como o digital. Agora, os canais digitais, ele passa
por aquilo que nós sempre estamos vendo, estamos enxergando, né? Que é a situação de você comunicar com rapidez, né? Não pode ser uma coisa cansativa, tem que ser uma comunicação com rapidez. Quando isso acontece, o resultado vem através do digital, não tem como, né? E muita informação sobre o assunto. Então, assim, a pessoa que quer, igual comprar um carro, pô, deixa eu ver que modelo de carro que eu quero, o que ele me traz de economia, é específico, né? O imóvel é igual. Pegando esse gancho, Sérgio, o marketing, você viu uma coisa, antes o marketing trabalhava, o marketing trabalhava o seguinte, olha, o apartamento, o empreendimento tem um parquinho de diversão e tem uma piscina. Porra, hoje não acontece mais isso, né? O digital, ele não quer pegar essa informação para levar para o cliente, e o cliente não quer ouvir isso. O cliente quer saber, pô, qual é o comodismo disso? Qual é o multifuncional daquele empreendimento, né? O que aquele empreendimento vai me entregar? Porque hoje o home office ele funciona plenamente. Então, o digital tem que buscar o marketing através disso. Isso O marketing de uma lavanderia sempre, é mais válido que de uma piscina. Uma coisa multifuncional. Então, o marketing trabalhando isso, cara, o resultado é fantástico. Pô, além de eu não ocupar espaço dentro do meu apartamento, ainda não tenho trabalho, né? Maravilha. E você enxerga que, por conta dessa cultura, dessa modernização, o stand de venda é uma coisa que tem dias contados? O Alex, eu vejo cada vez mais o cliente querendo fazer a compra virtual, né? Então, eu vou dar um exemplo para você. Nós participamos de um empreendimento agora recente, onde nós tivemos uma campanha muito forte na visita virtual, né? Então, Sala de imersão. Exatamente. Tudo isso foi criado de uma maneira tão bacana que o cliente não queria ir em stand de vendas. E nós tínhamos stand de vendas, um stand de vendas fantástico, inclusive. Nós tínhamos esse stand de vendas, mas o cliente não queria ir lá. O cliente estava muito satisfeito dentro da casa dele, ele fazer essa visita virtual, esse tour virtual, conhecer tudo virtualmente, inclusive região, toda a infra que tinha. E ele tomava a decisão na própria casa dele, cara. Isso era fantástico. Então, estão com os dias contados? Não tão curto, mas eu acho que o stand de vendas ele não vai ser uma peça fundamental na decisão do cliente, não. Ele vai ser bacana, ele vai continuar existindo com menor intensidade, mas eu acho que a visita virtual, o tour virtual, que a tecnologia está proporcionando, né? Eu vou dar um exemplo. Nós fizemos agora, poucos dias atrás, nós fizemos uma visita de um apartamento em Miami, né? Daqui, e o cara tomou uma decisão no Brasil, sei lá. Então vai ao encontro do que o Alex perguntou. O stand de vendas, a minha raiz machuca, né? Dói, né? Mas eu vou confessar, eu acho que o stand de vendas, ele... Posso provocar mais, então? Vamos lá. E o corretor, então, vai desaparecer? Porque caminha junto. Alex, eu vou dizer o seguinte, o corretor que se tornar consultivo, que se tornar tecnológico, que se tornar influente na situação do conhecimento da tecnologia, ele vai sobreviver. Eu acho que o corretor que for para o papel, o corretor que for aquele que quer pegar o cliente debaixo do braço, fazer visita, essas coisas, o corretor que tiver sem esse conhecimento, eu acho que realmente ele tende a encerrar e diminuir a É uma carreira seleção dele. natural, né, que o mercado faz, né? É natural, Eu acho Alex, que é natural. Quem não se profissionalizar não vai se sustentar. E eu enxergo que vão tendo mudanças que talvez a gente ainda não tenha essa percepção nesse momento de um stand de venda, da pessoa que ela quer ir até o stand, ela vai fazer o tour virtual dentro do stand. Existe isso? Não, então, eu acho que isso daí, talvez isso daí evolua de alguma forma, porque quando a gente começa a ter tudo muito virtual, eu acredito, é coisa minha, que as pessoas também tem uma hora que tem uma overdose do virtual, que é o cara falou, eu quero sair um pouco. Quero passear, quero conhecer um stand de vendas. Não, e talvez o cara não queira conhecer o stand, mas o stand pode oferecer tantas coisas para ele que essa visita, porque o stand de venda não precisa ser necessariamente num ponto, Claro. Então você pode ter um stand de vendas dentro de um shopping.
E aí você consegue trabalhar stand de vendas, é um stand de vendas, mas com uma característica de... O banco, experiência do cliente. Experiência é o banco hoje, não é? As agências estão migrando para ser, tem um café, não é mais uma agência. Você vai lá porque você usa como coworking, você tem um café lá de uma marca X e também tem uma pessoa que, se você precisar fazer alguma coisa lá, vai te auxiliar a fazer um investimento, sacar dinheiro, enfim. É que assim, o tecnológico ele anda junto com o stand de venda que está lá para você ir lá visitar, tomar um café, saber os detalhes, ver a maquete. Isso, a tecnologia anda muito junto. Então, assim, eu entendo que quando as pessoas têm interesse em um empreendimento, o que ela vai fazer? Vai no digital, vai ver o máximo que ela puder, vai ver tudo que tem de legal naquele empreendimento e vai no stand. Não, Eu acho que ele tá Faz falando, aquele ele tá filtro. falando ao contrário. Ele tá falando não, que o cara mas- já compra lá. Não, mas compra Compra lá, lá. mas o cara, ele vai lá para pegar, para saber que existe, sabe? Mas isso é a nossa geração. Os novos não vão. eu ia entrar Eu tô nisso. lendo, os Não, novos eu não ia começam. entrar nisso agora. Eu tava terminando, esperando vocês terminarem a fala. Eu falava, olha, eu entendo o que vocês estão falando, mas a nossa geração é isso mesmo, isso, né? é. Agora, quem está no mercado, quem está chegando no mercado, eu acho que Que é a velocidade. a velocidade Velocidade. é diferente. Eles vão buscar uma tecnologia, eles vão querer uma experiência tecnológica, uma experiência de decisão diferente. É isso que eu vejo. Então, O não Ricardo... estou dizendo que isso vai acontecer a semana que vem, não é isso? É, Mas é a tendência. A tendência Como tá todo acontecendo. processo. E às vezes aparece alguma nova tecnologia que isso acontece Poxa, semana que vem. Olha, eu vou participar agora de um lançamento agora, nos próximos dias. Ainda não posso divulgar o nome, mas a aquisição do lote vai ter o stand de vendas, onde vai ter a maquete do empreendimento, poderá fazer a visitação. Porém, a aquisição do lote é 100% digital. É 100% digital. Então a experiência que o comprador vai ter, não importa se ele tem 70 anos, 50 anos ou 30 anos, mas vai ter que ser digital, 100% É isso. digital. Eu acredito nisso. Você entendeu? Acredito Então, nisso. É o que aí vai ao encontro do É. que você perguntou, o stand de vendas, qual é a finalidade dele amanhã? Eu acho que Tomar café. a minha opinião é não acaba e fica igual o jornal. São poucos os que recebem o jornal físico Mas não em vai- casa. exato, e Mas não- você vai receber o digital também. Mas o stand não Vai vai tá ser a andando peça, junto. o stand não vai ser a peça Não. final para ele decidir. Não. Ele já vai chegar a decidir. Até porque ele não vai precisar mais nem assinar o papel. Exatamente. Tudo digital. Até o Ricardo falou da experiência, né, que nós tivemos aí com esse empreendimento de Miami. Cara, eu vou lá, clico, qual andar que mais alto? Tem 61 andares, né? 61 andares. Quero ver a vista do 61. Pá, clica lá, meu. 360. Cara, é uma E onde, experiência. né? E 360 é É aqui. top, hein? 360 é tudo. 360 é top, meu. Então, eu acho que a questão do stand, ele não vai morrer definitivamente, mas ele não vai ser importante para a decisão, para a tomada de decisão. Eu estou enxergando que isso vai mudar muito, está mudando muito já. Mas antes dessa mudança, a gente ainda tem esse movimento aqui que e que eu gosto. Eu sou vendedor, eu gosto disso, eu vou falar com as pessoas. Só uma coisinha, as incorporadoras elas estão cada vez mais investindo nos estandes tecnológicos. Sim. O investimento é Pesado. em massa, é pesado, tá? Muito pesado. E como formar uma equipe comercial alinhada ao produto? Eu vou dizer assim para você. Primeiro, você tem que transmitir muita confiança para esse pessoal, para esses corretores que vão participar de um projeto, né? Segundo, você tem que conseguir treinar eles e alinhar eles no produto. Isso é muito importante. Olha que coisa interessante. Todos os empreendimentos onde nós começamos a desenvolver o trabalho de coordenação de vendas, nunca o ponto-chave é o preço. Nunca. O corretor, ele quer ter conhecimento do que é o produto. E aí entra a nossa expertise, né? Aí entra uma situação muito interessante. O nosso relacionamento, a nossa credibilidade, mostrar todo o nosso trabalho e fazer com que esses corretores abracem primeiro o produto, para depois eles poderem
ter dentro deles a carteira de clientes dele. Olha só, nós chegamos em várias cidades, né? Em várias cidades que nós já trabalhamos no Brasil todo. Em muitas cidades, você chega, começa a desenvolver um trabalho, o corretor imobiliário torce o nariz para você. Quem é você? Você veio lá da cidade X, quer mandar Como aqui que na funciona minha cidade. Aqui a banda. Toca Eu de escuto diferente. muito isso. A A banda aqui toca diferente. Né? É muito interessante isso. Pô, e a gente respeita, a gente chega na cidade, a gente entra nesses mercados respeitando, a gente tem Lógico. que respeitar eles. Eles são do mercado, eles conhecem, sabem mais do que eu. Mas nós estamos levando produto para eles, nós vamos colocar dinheiro no bolso deles, isso. né? Isso é uma coisa que é a percepção que eles querem, mas só que, pô, a gente tem que entender eles. E aí, Alex, nós começamos a montar todo esse trabalho. Primeiro passo, a gente sempre escuta o mercado, começa a se relacionar com humildade, porque você não pode chegar lá, eu sou o rei da cocada aqui, né? O cara vai cortar você de imediatamente. Então você começa a desenvolver esse relacionamento, você começa a tomar café com ele, você começa a visitar ele, você começa a deixar ele muito à vontade, e quando cria essa confiança, você começa a ir desenvolver o produto com ele. E o gostoso é o seguinte, ele começa a colocar o dedo dele no produto, então ele começa a achar que aquele produto, e é verdade, porque ele dá dicas, ele começa a ver que, pô, eu faço parte disso. Então, vai ao encontro do que você fez a pergunta. Pô, como é que você começa a montar essa equipe, essa parte comercial? É fazer ele se envolver no projeto. E aí nós pegamos todas essas informações e vamos para o incorporador. Incorporador, ó, é assim, segue esse roteiro. Não muda. E o incorporador ele segue, ele começa a seguir esse roteiro. Ele começa a estruturar o produto da maneira que nós trazemos as informações das imobiliárias e dos corretores. E aí nós começamos a estruturar. E aí entra a fase principal. Nós vamos começar a treinar esses corretores. O treinamento desses corretores é constante, é diário. Alex, tem semana que você visita aqueles mesmos corretores a semana toda. Porque eles têm dúvida todo santo dia. E tem os de crédito e tem aqueles que não têm crédito nenhum. Mas nós vamos lá, vamos batendo, vamos mostrando. Chega um momento que eles estão tão envolvidos no projeto que aquilo eles entendem que é o ganha-pão, assim, que é o negócio deles daquele mês. E aí começa a criar isso. E aí eles começam a trabalhar com todas as carteiras de clientes. Olha que coisa interessante, a carteira de clientes. E uma coisa interessante, todos vão para o digital. Todos. Todo mundo. E aí vira dentro da cidade aquele modelo, aquela situação, envolve o mercado. Imagina 30, 40 pessoas fazendo o marketing daquele produto. E aí nós começamos o Meet, treinamos o Meet, mostramos como vai ser a tabela. Nós sempre deixamos essa tabela sempre no final, para poder criar expectativa. Porque se você sai falando de preço, o cara fala, não, tá caro, tá barato, tá não sei o quê. Só que a gente não consegue decidir o preço na hora. A gente tem um norte. Mas nós só vamos decidir lá perto do lançamento, porque a gente vai buscando informações o tempo todo. Então nós criamos essa tabela juntamente com essas equipes. E eles se envolvem de uma tal maneira que quando nós chegamos próximo do lançamento, eles estão com tantos clientes, com tanto envolvimento, que a gente consegue ter um sucesso interessante rapidamente. E nós já conversamos com outras pessoas aqui para falar sobre time, né? Sobre equipe. E muda, a gente falou de salão de beleza, a gente está falando aqui, a gente conversou com o Evandro, que vamos ter que gravar de novo. E esse envolvimento, que é a parte mais difícil de fazer, mas é o que dá resultado em qualquer área. Que é você tem que, a pessoa lá, o time, não importa o de venda, mas não só o de venda, o time que vai fazer parte do negócio, ele tem que se compreender, tem que se entender, se identificar como sendo parte do negócio. Exatamente. E isso é uma situação que nós criamos dentro do nosso negócio e nós fazemos com que eles participem 100% do produto, do projeto. Né? Só falta eles pegarem a caneta e eles estão assinando o projeto. Só falta isso, né? Mas é mais ou menos isso. E tem aquela questão também de empreendimentos que é feita essa análise, esse estudo, e passamos para o incorporador, construtora. E às vezes a construtora não aceita, né? E aí a gente tenta mostrar que, cara, você vai ter que fazer dessa forma, senão o negócio não vai andar. A gente faz
Passa essa informação. Porque não tem que escutar a equipe comercial, os corretores, as imobiliárias, nós temos que ouvir eles, não tem como. Sim. Eles são fundamentais para o processo. E quais os principais erros que ao longo dessa jornada aí você identificou e conseguiu corrigir e seguir? O Alex, um dos principais erros que existem no nosso negócio é quando o incorporador, ele acha, dentro da mente dele, ele acha que ele tem o melhor negócio da cidade, o melhor negócio do bairro. E ele acha que ele tem uma multidão de compradores e ele pode pôr o preço que ele quiser. Então, o grande erro Está na precificação. está na precificação. Ele determinar um preço que está totalmente fora. E já aconteceu, né? Já aconteceu. E nós mostramos para ele toda a precificação que foi feita, todos os estudos, todo o norte que foi dado, e mesmo assim ele fala, mas tem 1000 pessoas para comprar. Só que na hora que você abre o preço, essas 1000 pessoas desaparecem. E o time vai O time vai mudando. explodindo. Né? Vai explodindo. E outra situação é quando você cria um mercado todinho e o incorporador se sente inseguro e ele adia o projeto. Pô, aí é um tiro no pé que para consertar é complicado. Água gelada, né? Porque é uma água gelada. Né? O mercado E aí, toda aquela empolgação dos corretores vai por água abaixo. E aí os caras não vendem, mas não é porque não está fazendo o que foi pesquisado e analisado. Você vê uma Então, coisa, fica- eu vou contar uma situação que aconteceu fora de São Paulo. Nós criamos uma expectativa de um produto e esse produto, para concepção, aprovação, tudo, nós tínhamos um tempo. Só que isso aconteceu por questões burocráticas do processo. Esse negócio se estendeu 1 ano e meio. Só que nós começamos a criar expectativa dentro de informações oficiais em um prazo disso acontecer. E nós preparamos o mercado para aquilo. E não aconteceu. Isso aqui foi lá na frente. Aí o que aconteceu no meio do caminho? Outros produtos entraram Lançaram no mercado, outros. outros projetos lançaram. Pô, nós fomos lá para o fim da fila. Quando chegou a nossa hora, o mercado já tinha saturado. Ele aproveitou o seu aquecimento. Exatamente. Nós aquecemos o mercado, eu vi outros produtos entraram. Esquentou a Então, piscina, assim, tem todo que ser mundo no- nadou, menos você. E tem que ser no time aí o certo. incorporador falou, e agora? Coloca o terreno na venda. Eu tenho que fazer. Pô, o mercado esfriou, não tem. Vamos deixar para o próximo momento. Guarda aí no estoque e em outro momento nós vamos E trabalhar. tem estratégia para esse empreendimento que encalha? Alex, tem muitas estratégias. Nós já vivenciamos várias situações de incorporadores que chegam na nossa mão e que eles têm um produto que eles lançaram, fizeram a estratégia errada, relacionamento errado, comercial errado, principalmente comercial errado, tá? Preço também errado, e aí sim a gente monta uma estratégia muito bacana em recolher o produto, reorganizar, realinhar toda a área comercial, repaginar, que é uma coisa muito bacana, repaginar o produto em tudo. Aí tem que entrar a arquitetura de novo, a arquitetura repaginar, mudar certas situações. E aí sim a gente consegue empacotar isso de novo, fazer um pacote bonitinho, a noiva bonitinha e voltar para o mercado. Mas é um trabalho É árduo. mais difícil do que um trabalho se você tivesse feito desde o mas começo. Aonde não tem conserto? Onde não tem conserto? Quando o histórico do incorporador ou do loteador é ruim. Quando ele tem uma credibilidade muito baixa, aí A marca Não não vai de impactou jeito na nenhum. placa. aí não vai, aí não consegue. Produto de má qualidade. Você pode passar para outra pessoa que não vai Não também, vai, porque não vai. já queimou. Exatamente, credibilidade é fundamental no nosso negócio. E às vezes entra situações como essa que o Ricardo falou, a gente entrou depois que passou o time da incorporadora de fazer a venda, ele fez tudo, só que não conhecia como que funcionava mesmo o nosso trabalho. Quando a gente entra, às vezes não dá certo. Às vezes a gente sim. consegue Sim. fazer a coisa acontecer rápida, mas tem situações que está tão longe o processo que a gente tenta arrumar, mas Mas o grande problema maior é quando o incorporador não escuta. Exato. Não escuta a coordenação dele. Isso é fundamental. Tem que escutar. porque ele pode Quando a, contratar empresa, a gente. quando a empresa não escuta o comercial. Não, porque ele pode ouvir a gente, mas falar, não, tá, faz o trabalho de vocês, mas é isso que eu. É isso. Né? Não ouviu.
qual tendência você enxerga aí pra gente ir pra frente? Os próximos anos do setor, qual a tendência? Se tiver os 6 números da loteria, já Também! Seria o melhor. E eu tento, viu? Seria o melhor do mundo, né? Olha, a tendência, eu vejo assim, o mercado imobiliário, eu vejo a tecnologia muito avançada, né? Sustentabilidade, eu vejo que a questão social, eu vejo hoje a questão da tokenização dos investidores, tá? Que é uma conversa que eu e o Sérgio tivemos hoje sobre muito isso, a gente enxerga isso hoje com um potencial gigante, né? A questão dos imóveis multifuncionais. Então, o que eu enxergo? Eu enxergo que hoje essa concepção ela vai fazer a diferença. Eu vou dar um exemplo, né? A minha mãe mora num condomínio onde ela tem tudo, né? Então tem academia gigante, tem até feira, supermercado, tem feira, tem padaria. Cara, isso é uma questão já que a pessoa não quer perder tempo, né? Você quer um espaço que você consegue usufruir com todas as formas sem perder tempo. Eu não quero sair do meu apartamento para ir na padaria ou no supermercado a 10 km de distância, né? Então, eu entendo que a tendência é nós termos mais condomínios multifuncionais, melhorar a questão de tecnologia. A tecnologia já é uma parte fundamental, né? Se não tiver... automação dos imóveis, das propriedades, isso já é um conceito que está lá dentro e querem. E outra, né, o imóvel hoje ser mais flex, né? Porque você vê, o jovem hoje, ele não quer ficar amarrado naquele imóvel, né? Ele não quer assumir uma dívida de 30, 50 anos pagando, ele quer flexibilidade. Então eu acho que os imóveis se tornam mais flex, né? Eu vejo que eles querem fazer essas mudanças, mas ao mesmo tempo eles querem a praticidade de tudo. Então a tecnologia, a questão de reuso de água, hoje, isso é importantíssimo hoje, os condomínios pensarem nisso, né? A questão solar, né? Energia solar, então, tudo isso é uma tendência de mercado que está acontecendo, já estava em prática e só evolui. Até imóvel por assinatura, né? Hoje Imóvel por assinatura, pô, é muito Mora maluco. quanto tempo você quiser. Mora quanto tempo você quiser, pô. Quero ficar uma semana, tá tudo certo. Quero ficar um mês, 2. É a evolução que já chegou, né? É a evolução que já os chegou. Os imóveis chegarem já mobiliários, É. essas coisas estão acontecendo de uma maneira tão rápida e não tem como, né? Então eu acho que a tendência é essa. Bacana. E que conselho que você deixa aí para quem deseja empreender aí e atuar nesse mercado imobiliário aí? Estudar, muito conhecimento, muita humildade, ouvir muito, né? O corretor de imóveis ele tem que ser um bom ouvinte. Eu vejo o corretor de imóveis passando por um processo desse, entender a tecnologia a favor dele, usar a tecnologia a favor dele, né? Isso é muito importante. Mas o treinamento, o estudo, ser consultivo, eu acho que o corretor bom, o corretor do futuro, ele vai ter que passar por todas essas fases e usar muito a tecnologia a favor dele, né? Isso é fundamental. E puxando um pouco para o nosso lado, que os corretores possam se cadastrar com a gente, porque produto para vender nós temos. Hoje nós temos uma plataforma onde nós conectamos corretores, né? Nós trazemos os corretores para serem nossos parceiros nos produtos, nos empreendimentos. Isso é muito importante, né? Então, hoje o corretor, além de ele ter os portais, ele ter os empreendimentos para eles trabalharem, eles querem relacionamento. Então, nós trabalhamos muito com a parceria, trazendo todos esses profissionais para dentro do nosso negócio. Então, e ela é um app, é um site? Como é que funciona para se cadastrar? Hoje nós temos o nosso site. Qual é o site? O rtximob.com.br, que lá a gente coloca todos os produtos que temos fazendo venda hoje, e aí tem um campo lá que o corretor se cadastra, já cai na nossa base e a gente entra em contato. Quer trabalhar esse produto? É assim, 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 comissão assim, assim, assado, aí entra na parte do Ricardo, do pessoal lá do escritório. Mas eles precisam passar por um processo de treinamento de produto. Porque nós não deixamos ele ir para o mercado sem ter um treinamento do produto. Então, na verdade, vocês desenvolveram uma ferramenta que faz essa conexão
Mas essa conexão só é fechada após um treinamento e um Sim. entendimento de que Todo mundo aquele tem que falar corretor... exatamente, todo mundo tem que falar a mesma língua. Não adianta eu oferecer um produto de uma maneira e o Alex de outra maneira. Vai dar Importante confusão. A gente está voltando naquele passo de formar a equipe. Exatamente. O importante é o corretor saber que nós temos produtos. E ele vai lá, se encaixa no perfil daquele produto, nós colocamos para ele vender. Então, assim, nós vamos sempre ter produtos para qualquer perfil de corretor. Então, lá é uma base onde ele vai entrar e falar, pô, isso aqui me interessa, vou vender para o... A base é nacional e internacional? Também. Legal. Também. Duas bases. E aí a gente pode até falar um pouco do trabalho que nós estamos fazendo fora do país também. Paraguai é um país que está num desenvolvimento assim gigantesco. Acho que essa informação está chegando a todos. Muita coisa acontecendo por lá. E o brasileiro, já existem 380 mil brasileiros instalados no Paraguai, porque tanto morando como trabalhando, empresas indo para lá. E Domicílio fiscal. empreendimentos. E ele está acolhendo com cidadania os brasileiros. Exatamente. E o legal, o brasileiro que quer investir em imóveis no Paraguai, inclusive já com rentabilidade garantida, porque hoje existe uma movimentação muito grande de pessoas no Paraguai e ela não comporta todo mundo. Tem um déficit de moradia. Tem. E agora nós temos uma parceria lá no Paraguai, onde os imóveis já estão assim, sendo construídos e já na plataforma de locação já garantida. E a pessoa que quer investir nesses empreendimentos pode também procurar a gente. Hoje existe alguns estudos lá do Paraguai, algumas mostras, né, de investimentos de imóveis com rentabilidade, aonde tem um crescimento muito grande, aonde tem uma rentabilidade muito interessante, tá? O crescimento não para, o crescimento vem acontecendo, uma economia estável, né? Tá bem estável lá. Então, hoje os investidores que estão comprando imóveis, que vão para Airbnb, que vão para a área hoteleira, essas coisas todas, está tendo uma rentabilidade muito interessante. Existem estudos mostrando já números do passado, né, que não representa o futuro, é lógico, né, mas de ocupações de 90%, 93%, que é uma coisa muito interessante. Né? Se isso continuar, essa tendência aí, são imóveis com uma rentabilidade altíssima. Né? Agora, isso tudo tem que, o país continuar esse crescimento, essa bolha tem que continuar. Então a gente vai pôr o site aqui, né? Aí o corretor que quiser, tiver interesse, vai acessar e vai ter produto para vender aí, né? Exatamente. Produto tem aqui e fora do Brasil. Algumas parcerias interessantes nós estamos aí finalizando, principalmente em Miami, muita coisa bacana. E se eu quero comprar um desse daí? Porque a gente falou do corretor, até porque o tema é... Mas Claro. eu quero E o Dudu comprar. tá com dinheiro, viu? Exatamente. O Dudu tá com dinheiro, aproveita. Ó, meu dinheiro, é uma caneta Bic. Eu vi os olhos dele brilhando. Pode gastar que o Dudu tá com dinheiro. Eu vi os olhos brilhando. Eu quero comprar. No site eu também consigo entrar em contato com vocês? Tem que ter uma coisa bem consultiva, né, do nosso lado aqui, e depois nós temos a consultora nossa lá de Miami, que acaba dando continuidade nesse processo muito bacana. É um processo tranquilo, muito fácil, bem organizado, enfim. Inclusive, tem empreendimentos que já te dão um visto, um EB5, adquirindo empreendimentos lá para investimento. Para investimento, exatamente. E assim, o legal nós temos empreendimentos que é para investidor e temos empreendimentos que é para moradia. E assim, vai de $50 mil a... Qual foi o último aí que... Vai passar de vários milhões de dólares. Alguns milhões de dólares. Mas tem para todos os gostos, para todos os gostos. Para todos os bolsos. Bolsos e gostos. Para todos os bolsos, é isso aí. Alex? Você entende que tem a diferença... qual que é a diferença entre um projeto que morre na planta e o que dá certo?
Essa é a pergunta de milhões de milhões de reais, né? Olha, Alex, eu vejo assim, morrer na planta, né? Eu acho que todo planejamento que começa errado, ele vai dar problema, né? Então, muitas vezes, o incorporador escolher o terreno no lugar errado, né? Escolher o projeto no lugar errado também, ele já morre ali. Ele já morre ali, né? E o projeto que vai dar certo é aquele projeto que tem tudo isso muito bem mapeado, muito bem estudado, com muita tranquilidade, ouvindo tudo, ouvindo a arquitetura, ouvindo o mercado, ouvindo a comercial, entender a necessidade do bairro, entender a necessidade da cidade, muitas vezes, da região. Aí esse é um projeto que vai dar certo. Então, em poucas palavras, escolheu o terreno errado, colocou o projeto errado, vai morrer na planta. Ele vai morrer na planta. Organizou tudo isso, planejou tudo isso, comercial alinhado, marketing alinhado, o sucesso vem. Não tem como, não tem como. Sem planejamento nada se sustenta. Não. Nada se sustenta sem planejamento. É até o deu o exemplo do condomínio. Você monta o empreendimento ali, só que o condomínio é mais caro do que a parcela do apartamento. Então, Exato. isso já é algo lá atrás tem que ser pensado, né? Não durante o... Exatamente, é isso aí. É isso. Gente, foi um grande prazer ouvir vocês. A experiência, acho que é inegável, né? E toda a experiência aí que vocês dividiram com a gente, acho que trouxe bastante, contribuiu bastante, né, para o nosso aprendizado aí. Eu acho que os empreendedores precisam, né, pensar duas vezes em planejar, em consultar, em estruturar, Exato, antes de lançar uma incorporação. Exato. E ter um produto adequado, né? Adequado. Então, obrigado por terem aceitado o convite aí. Poxa, nós que é uma honra ter agradecemos. vocês aqui. Nós que agradecemos, foi muito bacana o papo, agradável, tranquilo, né? E esperamos estar aqui mais vezes, né? Vamos compartilhar aí. A porta está sempre aberta, até porque o espírito do 360 isso é a aí. gente conseguir entregar para quem está assistindo o isso nosso aí. podcast o máximo de informação positiva, isso que a aí. pessoa consiga agregar alguma coisa. Então, E parabéns pela Parabéns, iniciativa, realmente. porque 360, ou seja, vocês falam de todos os assuntos que em 360 é o que a gente convive, a gente vive hoje, né? É isso aí, sucesso, Então, sucesso para todos. Obrigado. Sucesso aí. Obrigado a você. e você que acompanhou até aqui o 360 Talks de hoje, nessa conversa maravilhosa, aproveita, compartilha aqui esse vídeo, curte, aperta o sininho e também aproveita para compartilhar com quem atua no mercado imobiliário, para levar essa informação e também para fazer essa conexão com o Ricardo, com o Sérgio, com a RTX. Eu vou colocar aqui, mas eu vou perguntar qual que é o Instagram de vocês. É o RTX _ Imob _ oficial. Então vai aparecer aqui. @RTX _Bob _oficial. Vou perguntar para eles se eles querem que a gente coloque o @ pessoal deles também, mas aí fica para depois. Segue o nosso também lá, 360 Talks, curte e valeu. Pera aí, tem um detalhe que você Final. Ó, essa caneca é um presente para todo Obrigado. mundo que participa. Muito especial ter vocês aqui. Obrigado, gente. Saúde, Sucesso sucesso. pra todos. Sucesso. Valeu. Sucesso 360. Obrigado, gente. Tchau, gente. Valeu. Fluido, né? Foi. Foi. Não, eu agradeço, eu não vou ter que editar nada. Pô, nós falamos palavrão no início, pô. Não. Corta isso. O palavrão vai ser a abertura. A gente já põe o corte já logo na chamada. A Você tem que chamada falar assim, é puta que eu pariu. Você que é corretor precisa estar aí nesse site, cara.